Olá, tudo bem? Espero que sim. 2 fundos imobiliários, pessoal, custando menos de R$10, tá? Todo investidor devia conhecer esses 2 fundos aqui. Fundo imobiliário de papel. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos apresentar esses 2 fundos, vamos fazer uma comparação entre os dois, vamos ranquear o melhor fundo no momento, depois fazer uma simulação de investimento de R$10.000 nesses 2 fundos e também na renda fixa hoje. Vamos lá, então? Aqui na plataforma do Investidor 10, então, vamos analisar aqui o KNSC 11, primeiro fundo imobiliário que nós vamos estar estudando aqui. Dia 24/6 de 2025 está cotado, então, nesse momento a R$8,90. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,53%, um PVP de 1,01, uma liquidez média diária de 4,23 milhões de reais, variação nos últimos 12 meses 10,83%. Então, PVP 1,01, pessoal. Isso aqui está mais caro do que vale, né? É como se você fosse comprar uma nota de R$100 por R$101, né? Então, para mim já não faz sentido esse fundo hoje, tá? Só por esse motivo aqui. Mas vamos lá. O fundo é excelente também, tá? A cotação padrão aqui, aquela que só considera o valor da cotação, né? Pode ver que ele vem aqui, desde 2020, aqui entre 9,80, chegou aqui a 10,50, 10,60, caiu de novo para 8,50, depois caiu aqui, final do ano passado, né, a R$8 aproximado, e agora já está nesses patamares aqui de 8,90, né? Então, a gente vê que a cotação padrão, que só trata realmente do valor atual da cotação, né, sem considerar os reinvestimentos de dividendos. Agora, quando a gente vê, então, né, que se eu comprasse em novembro do ano de 2020 aqui, eu ia pagar 9,60, eu ia vender hoje por 8,80. Então, praticamente eu ia estar perdendo R$1 aqui, né, nesse tempo todo. Só que, qual é o foco do fundo imobiliário mesmo? É renda passiva mensal, né? Se eu pegar, então, essa renda passiva mensal que vai render todo mês esse fundo, eu tenho aqui, então, a cotação ajustada, que já muda de figura, tá vendo? Olha só. Dá para ver que teve ganho aqui, com certeza, né? Uma tendência clara de alta aqui nesse tempo todo, né? Então, por isso que é importante sempre reinvestir os dividendos em fundos imobiliários, pessoal, tá? Aqui fica bem claro, né? Que só o valor da cotação praticamente ele vai ficar sempre de lado, só que ele vai todo mês te pagando. O que ele te paga, então, você vai lá e recompra suas cotas, né? Ou recompra cotas de outros fundos que estejam mais interessantes, mais baratos naquele momento, né? E realmente vale bastante a pena, né? Olha só a tendência de alta que ele já mostrou aqui, ok? Vamos lá, mais alguns dados aqui desse fundo. Nós temos aqui, é um fundo de papel, taxa de administração 1,2% ao ano, número de cotistas 215.699 cotistas, patrimônio 1,78 bilhão de reais, valor patrimonial, pagou no último rendimento 10 centavos, o valor patrimonial por cota 8,80, hoje está sendo negociado a 8,90, por isso que ele está mais caro do que vale, né? Está o PVP de 1,01. Temos aqui o gráfico que compara alguns índices aqui, então temos aqui o IFIX, né, que são os índices dos fundos imobiliários, ó, o IFIX desde 2020 aqui nos últimos 5 anos, 22,71%, o CDI 55,24% e o KNSC 59,21%. Então o KNC ganhou do CDI, né, nesses últimos 5 anos. Temos aqui o dividendo pago, então, né, no último mês aqui 1,12%, pagando esses 10 centavos referente à cotação atual. Temos aqui também o gráfico de entrega de dividendos, então está pagando aqui esses 10 centavos, pagou várias vezes aqui já 11 centavos, pagou 12 centavos, 14 centavos algumas vezes, né, 13 centavos. Então, certamente, pessoal, ele tem possibilidade de chegar nesses valores aqui, de 12, 13, 14 centavos, tá? Até em função da taxa Selic agora nas alturas aí como ele tá? Ok, vamos agora ao relatório gerencial, então, o último do KNSE 11, para que a gente possa entender um pouquinho como é que está a situação desse fundo hoje. Ok, pessoal, lembro que nós gravamos um vídeo agora recentemente sobre o KNSE 11 e especificamente sobre ele, tá? Vale a pena lá vocês assistirem também. Então, rapidamente aqui, algumas informações do fundo aqui, vamos ver onde que ele investe, para ser um pouquinho mais rápido aqui, né? Ele investe praticamente aqui, maior parte aqui em CRI, 45,3%, que é indexado ao CDI, mais 64,4% que é indexado à inflação. Somando isso tudo aqui, mais cotas de fundos imobiliários, que é só 0,1% em fundos imobiliários, né? Em caixa tem 0,8%, ou seja, ele tem 110% de ativos alocados, ou seja, ele tem uma alavancagem aqui de 10,7%, pessoal. E ele alocado aqui fica mais fácil, né? Alocação para o indexador, ó. IPCA, 58,3% e CDI, né? 41%, mais o Selic aqui, 0,8%. Então, quase 42% aqui indexado ao CDI, tá? Então, praticamente é um fundo meio a meio, né? Meio CDI, meio inflação, meio IPCA. Ó, esse fundo hoje está com uma reserva acumulada aqui, não distribuída, de 8 centavos por cota. Vamos ver a carteira de ativos aqui. Então, em CRIs, pessoal, né? Que é a grande parte aqui, né? Praticamente quase tudo aqui. Maior concentração aqui, ó. 3,5%, depois tudo abaixo de 3,3%. Então, realmente uma carteira bastante diversificada, esse fundo imobiliário aqui, né? Deixa ele bastante seguro aqui. Isso na parte de IPCA. Na parte de CDI, tá aqui embaixo, ó, maior concentração, 6,5% do patrimônio do fundo, tá? Um CDI mais 3,25% aqui, esse CRI, tá? Depois tudo abaixo de 3,8% também, né? Então, uma carteira bastante pulverizada, né, pessoal?
tem aqui, ó, praticamente tem 93 CRIs nessa carteira, tá? Aqui ele fala da sua alavancagem, né? As operações compromissadas reversas, que são 10,7% do patrimônio líquido do fundo, tá? Então, essa é a situação atual aqui, então, desse fundo imobiliário. Quem quiser mais informações específicas dele, pessoal, temos um vídeo especificamente dele na nossa tela final aqui desse vídeo. Ok, vamos agora então para o outro fundo imobiliário, que nós vamos estar analisando aqui e comparando os dois. Ei, rapidinho aqui, tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like, simples assim. Isso me incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Ok, pessoal, o segundo fundo, então, em papel também é o BTCI 11. BTCI 11 não está cotado dia 24 de junho de 2025 a R$ 8,94. Dividend yield nos últimos 12 meses, 12,47%. Um PVP de 0,89, olha só que interessante. Está com 11% de desconto, hein? O KNSC estava com ágio já de 1,01, de 1%, né? Isso aqui está com 11% de desconto. Liquidez média diária de 1,73 milhões, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,93%. Aqui temos o gráfico aqui da cotação padrão. Então, a cotação padrão é aquela que considera apenas o valor da cota, né? Então, a gente vê aqui, desde 2020 aqui, ele custava aqui 8,70 e hoje está custando aqui praticamente 8,90. Quase não se valorizou nada aqui, né? Fica só andando de lado. Por quê? Porque fundo de papel não se valoriza. Como é que tem que valorizar um fundo desse? Quando você pega os seus dividendos mensais, que ele paga, e você vai reinvestindo nele, comprando novas cotas. É assim que se faz, né? Com fundos imobiliários e papel principalmente. Todos os outros também, né? Não faz sentido. Então, agora vamos ver a cotação ajustada. O que é a cotação ajustada? É quando eu coloco no cálculo aqui os dividendos sendo reinvestidos. Então, olha só. Aqui sim, né? A gente vê que uma mudança aqui significativa. A gente vê uma tendência de alta clara aqui, né? Então, bastante interessante aqui, né? Quando você reinveste os dividendos, que é para isso que servem os fundos imobiliários, né? Paga dividendo para você reinvestir, pensando aí no médio e longo prazo, ok? Mais algumas informações aqui. Então, fundo de papel também. Taxa de administração 0,95%. Ele tem 192.832 cotistas. O valor patrimonial por cota é R$ 10,12, mas ele está sendo negociado por R$ 8,94. Ou seja, tem a possibilidade dele sair de R$ 8,94 e chegar nesses R$ 10,12. Por isso que você tem essa possibilidade de valorização nas cotas também aqui. Pagou 10 centavos no último rendimento, no último dividendo. Ele tem 1,01 bilhão de patrimônio, valor patrimonial dele. Temos aqui uma comparação com alguns indicadores. O BTCI está em vermelhinho aqui, está na frente também do CDI e do IFIX. O IFIX 23,14, o CDI 56,52 e o BTCI 62,21. Então está na frente aqui do CDI também. Aqui a rentabilidade do último mês, né? Então, de acordo com o dividendo entregue com a cotação atual, está dando 1,09% ao mês. Aqui temos o gráfico dos dividendos, né? Então está pagando esses, na verdade está pagando, pessoal, 9,8 centavos, tá? Não chega a 10 centavos, 9,8 centavos aqui, mas ele já pagou 11 centavos, já pagou 13 centavos, 12 centavos. Tem tudo, pessoal, para que ele consiga voltar nesses patamares aqui, tá? A taxa Selic e IPCA estão em alta aí, né? Então, ele pode trazer realmente melhores rendimentos aí para os próximos meses, tá? Vamos lá no relatório gerencial para ver como é que esse fundo investe, então como é que está a situação dele hoje, atual. Aqui, pessoal, temos o último relatório então do BTCI 11, referente ao mês de maio de 2025. Então, rapidamente aqui, né? O portfólio aqui por indexador. IPCA está atrelado 72% do seu patrimônio e CDI 25%. E GPM aqui 3%. A alocação ele tem 80% alocado em CRI, 16% em fundos imobiliários e 4% em caixa. O segmento basicamente aqui, né, logístico é 47%, 22% em shoppings, 16% residencial, restante em outros, né? A taxa média aqui da parte indexada ao IPCA, a inflação IPCA mais 9,6, já com a marcação a mercado, né? E CDI mais 3,2%. Aqui o portfólio de ativos, pessoal. Então aqui ele é bastante parecido lá com o KNSC 11. Maior participação aqui, um CRI apenas, né? 6,1% do patrimônio líquido do fundo. O restante dá abaixo de 4,8%. Então, bastante pulverizado mesmo também esse fundo imobiliário, né? Então ele chama aqui os CRIs estruturais, que é os CRIs que ele preserva na carteira por longo tempo, né? Para manter realmente entrega de dividendos, renda passiva, né? E tem aqui também uma relação de CRIs táticos, que ele chama, são os CRIs aí visando ganho de capital, né? Comprar barato e vender mais caro. Isso que ele espera desses CRIs aqui. Então tem maior participação aqui, 8,1%, né? E um CRI desse aqui, depois abaixo tudo em 3,7%. Então, total em CRI aqui, 80,1%. Total em fundos imobiliários aqui, ele tem 9,5%, tá? Então ele investe em alguns aqui, né? BTY11, Canip 11, XPCI 11, VGIP 11, BTHF 11, MCCI 11, VGHF 11, enfim, vários fundos que ele investe aqui, tá? Mas somando isso aqui tudo dá 9,5%. E renda fixa 4,4%.
que é o que tem em caixa hoje, né? Ok, pessoal, então agora vamos lá fazer uma análise geral desses dois fundos, vamos comparar os dois, quem está rendendo mais, quem está valendo mais a pena hoje, e vamos ranquear esses dois fundos imobiliários aqui para ver qual é o mais interessante aqui. E depois vamos fazer uma simulação no final também, né, de um investimento de R$10.000 nesse fundo aqui, no BTCI 11, no KNSC ou num CDB que paga 100% do CDI aí na renda fixa. Vamos ver quem é o melhor aí. Vamos lá. Depois que nós vimos lá no Investidor 10 os dados desses dois fundos imobiliários, vamos calcular rapidamente aqui a rentabilidade dele, só para confirmar o que nós vimos lá no Investidor 10, né? Como é que eu faço para calcular a rentabilidade então? Divido o dividendo pago pela cotação. Então, no KNSC 11 eu tenho aqui 0,10 dividido por 8,90 dá 1,2% ao mês. Ao ano, pessoal, dá 14,3% ao ano, tá? O BTCI 11, dividindo então 0,098 por 8,94, dá 1,09% ao mês. Ao ano, então, dá 13,89%. Lembrando, pessoal, que dividendos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, né? Vamos ver, então, onde que esses fundos imobiliários investem nos seus ativos. O KNSC 11, então, em CRI, ele investe 109,7% e o BTCI, 80%. Em fundos imobiliários, o KNSC 11 investe 0,1% e o BTCI, 16%. Em caixa, o KNSC 11 tem 0,8% e o BTCI tem 4%. Pessoal, lembrando aqui que o KNSC 11 ele tem alavancagem, né? Se for somar isso aqui tudo, dá mais de 9%, né? Então, praticamente, ele tem mais de 10% aqui de alavancagem, tá? Por isso que ele fica da maior que 100 aqui os seus investimentos, né? Já o BTCI hoje não tem alavancagem nenhuma, né? O BTCI, pessoal, está muito próximo aqui do MXRF11, tá vendo lá? Com relação aos percentuais de crise de fundos imobiliários. Bem interessante, né? Isso é uma comparação, então, geral dos dois aqui, com alguns indicadores. Então, o KNSC e o BTCI. Patrimônio líquido, vamos ver se eles são maior de 1 bilhão, para a gente fazer a pontuação aqui, né? Entre um e outro aqui. Então, o patrimônio líquido do KNSC é 1,78 bilhão e do BTC 1,01 bilhão. Então, os dois estão acima de 1 bilhão, os dois vão pontuar, um pontinho para cada um. A liquidez aqui, maior de 1 bilhão, os dois pontuam, né? Então, o KNSC tem 4,23 milhões de reais e o BTCI 1,73 milhões de reais. Então, os dois estão acima de 1 milhão, os dois pontuam também, um pontinho para cada um. O PVP, né? O preço é o valor patrimonial, o KNSC está com 1,01 e o BTCI está com 0,89. Então é o seguinte, quanto menor o PVP, melhor, né? Está com desconto. Então o BTCI está com 11% de desconto e o KNSC ele já está mais caro, né? Ele já está mais caro do que ele realmente vale. É como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por R$101 no KNSC, né? E já o BTCI é como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por R$89. Então, por isso que ele está mais interessante. Então, um pontinho aqui para o BTCI. Taxa de administração do KNSC 1,2, taxa de administração do BTCI 0,95. Então, quanto menor, melhor, né? Então, o BTCI ganhou mais um pontinho aqui. Rentabilidade nos últimos 12 meses, KNSC 12,53% contra 12,47% do BTCI. Então, aqui o KNSC ganhou, né? A rentabilidade hoje, né, pessoal, com a cotação atual, o último dividendo pago, nós temos 1,12% ao mês para o KNSC, 1,09% para o BTCI. Então, aqui o KNSC ganhou, né? A contabilidade final aqui, pessoal, o KNSC 4 pontos, BTCI 4 pontos. Temos um empate técnico aqui, né, pessoal? Aí tem que analisar, né? 4-4 e tal, mas na minha opinião, né, nós temos aqui, por exemplo, BTCI com desconto interessante, né? 11% de desconto aqui, né? E o KNSC já está acima do valor patrimonial, né? Já está caro, né? Então, só essa questão aqui é interessante. Agora, né, por outro lado, a rentabilidade hoje do KNSC está um pouquinho maior, né? 1,12 para 1,09, né? Aqui quase que um empate técnico aqui. Vamos ver depois lá na hora de nós fazermos os investimentos para ver como é que fica, tá? Mas realmente os dois estão interessantes, né? Os dois estão interessantes. Particularmente, eu não invisto em nada que tem PVP acima de 1. Então, o KNSC para mim hoje estaria fora. É um excelente fundo, mas o BTCI 11, só essa questão aqui da possibilidade de valorização desses 11% aqui, já é mais interessante do que o KNSC, ok? Fazendo uma simulação agora do investimento pessoal de R$10.000, em primeiro lugar, na renda fixa, que seria, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, né? Daria 14,9%, menos 15% de imposto de renda, deixar aplicado por 2 anos, né? Isso daria, então, 12,66% ao ano ou 1% ao mês, pessoal. Isso aqui já descontando imposto de renda, já líquido, né? Ok, vamos agora fazer, então, a comparação no BTCI 11, no KNSC 11 e no CDB. Só a questão aqui de rentabilidade, né? Então, o BTCI está dando 1,06% ao mês, o KNSC 1,12% e o CDB 1%. Em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado no BTCI em R$35.441, no KNSC R$38.058 e na renda fixa, no CDB aqui, R$33.003. Em 20 anos, esses R$10.000 teriam se transformado no BTCI R$125.000, no KNSC R$144.000 e no CDB R$108.000. O KNSC aqui está na frente, né, nesse quesito aqui de rentabilidade, né? Então, uma diferença aqui na frente do BTCI em R$19.230, né?
rendendo a mais aqui em 20 anos, né? Lembrando, pessoal, que essas taxas são taxas atuais, né? Sabe-se que no decorrer desse tempo de 10, 20 anos, essas taxas não serão as mesmas, né? Elas vão se alterar ou para mais ou para menos, né? Então, isso aqui é para ter uma ideia nesse momento aqui. Então, vimos aqui, por mais que o CDB, que a renda fixa esteja pagando bem, pessoal, né? Mas esse investimento, por exemplo, aqui, fica abaixo ainda, né? Dos dois fundos imobiliários aqui, né? Lembrando que a Selic está 15%, o CDI 14,9%, mas eles pagam imposto de renda. Então, tirando o imposto de renda aqui, na verdade, então fica 12,66%, não é 14,9%. Isso tem que ficar bem claro aqui, né? Para quem compara a renda fixa com o fundo imobiliário, ok? O fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Mais uma vez aí, analisando dois fundos de papéis, dois fundos excelentes. Na minha opinião, o KNSC agora está caro. Quando ele chegar no PVP 1 ou para baixo de 1, talvez seja interessante. Mas já vimos outros fundos imobiliários em vídeos anteriores, né? Vai ficar aqui também na playlist final aqui. Os outros fundos foram analisados recentemente. Temos um vídeo também que nós temos agora referente ao VGIR 11 e o MXRF 11, bem interessante também, dois fundos de papéis também que dá para fazer uma comparação interessante, né? Aqui com esses dois aqui também, tá? Ok, gente, mais uma vez aí, peço que se inscreva no nosso canal, estamos em busca de 2.000 inscritos, conto com vocês aí. Até o próximo vídeo, então, muito obrigado.